Então você está, né, no EAD, eu já peguei algumas turmas que eram assim, cheio de gente na sala que tem de nome. Eu falei, gente, bom dia, né? Nem no chat, cara. Eu falei, gente, será que ainda, né, não fez ainda a conexão, né? Eu falei, gente, estão me ouvindo? Aí, Leonardo, pessoal, sim. Fui credo. Aí a famosa espírita. Tá cheia de gente na sala ali, no recinto, né? Mas ninguém vê a cara, só vê o nome, né? De vez em quando vê uma voz. Aí você fala, aí o bicho pegou. Acho que deu para a turma entrar aí, né, gente? Então vamos continuar. É um barato, ainda aula é um barato. Então, gente, olha lá, ó. Nos verbos monossilábicos formados, né? Consoante, vogal, consoante, duplica-se a última letra antes de acrescentar ing. Put. Put significa pegar. Quando você falou, Vanderlei? Não. Ponte é bridge. Lá nos Jogos Olímpicos tem um negócio na Baía de Tóquio que chama Rainbow Bridge. Significa ponte do arco-íris. Tá? O put aí significa literalmente pegar alguma coisa, né? I put. Pode ser pegar também, né? O put aí. Ou quando a galera não usa o get, né? Então, putting, né? Então, olha, eu peguei lá. Faz a análise da palavra, tá vendo? P, consoante. U, vogal. T, consoante. É uma palavra que eu tenho consoante, vogal, consoante, CVC. Se vocês virem isso de prova, vocês colocam mesmo embaixo, CVC, para vocês não errar. O que eu tenho que fazer? Duplicar a letra T e acrescentar o ING pegando. Tá vendo? A ideia? Então, às vezes você está lendo um texto e fala, mas putz, que isso, gente? Com 2T? Né? Mas você está vendo que a palavra está terminando em ING. Então, opa, isso aqui é um verbo que eu tenho consoante, vogal, consoante. Vou duplicar o T e acrescentar o ING, presente contínuo. Então, você sabe que no texto é colocando alguma coisa. Entenderam a ideia, gente? Ótimo. Begin. O que significa begin? Começar, isso aí. Você lembra? Batman Begins é o filme, né? Batman, o começo, begin. Certo? Então, begin é o verbo iniciar, começar. Pô, você acha que start, né? Start é começar, iniciar. Também, mas o begin é muito utilizado aí, tá, gente? Então, olha para você como é que o begin fica interessante. Terminei, olha lá, a palavra G-I-N, gin, não é bebida não, tá, gente? É consoante, vogal, consoante. O que a regra vai falar? Pega a letra N, duplica e acrescenta o ING. Por isso que fica beginning, começando. Entendeu a ideia? Esqueci seu nome, é? Isabela, como é que eu falo essa palavra aqui? Swim. Swim significa o verbo nadar, né? O W é uma consoante ou uma vogal? E o I é uma consoante ou uma vogal? E o M? Então, eu tenho CVC? Ótimo. O que a regra vai me falar? O que eu tenho que fazer com a letra M? Duplico a letra M e acrescento no final ING. Swimming. Nadando. Ok? CA, esqueci. Luana. Como é que eu falo essa palavra, Luana? Prefer. Prefer significa preferir, né? Cognato. I prefer green, né? Eu prefiro verde. I prefer green than white. Eu prefiro verde do que branco. Vendo a ideia de comparação. Vocês já viram também no início das aulas. Ô, Vanderlei. Ô, Vanderlei, você me quebra, né? Tô brincando. Você prefere... Como é que você fala em inglês? Eu prefiro azul e branco. I am é eu estou, né? Aí você pode falar I prefer. I prefer white and blue
Eu prefiro azul e branco. Than, T-H-A-N, tá, gente? Do que black and white. Preto e branco. Você, por exemplo, cruzeirense. Você prefere o preto e branco? Show de bola. É isso aí. Tem alguém que prefere o verde e o branco, gente? Nenhum prefere a ameriquinha, não? Isso aí, gente. É brincando assim que a gente aprende. Formamos frases, utilizamos palavras. Ok? Isso aqui, gente, é na affirmative form. Forma afirmativa. É o que nós chamamos de afirmativo positivo. Uma coisa que, não, beleza, né? Agora, e o negativo? Que não deixa de ser, né, gente? Uma afirmativa, só que negando. Porque o que eu não pergunto, né, eu posso estar afirmando de maneira positiva ou afirmando de maneira negativa. Tenta entender assim, tá, gente? Então, negative form, o que acontece? Sei lá, apenas se adiciona o not. Tudo que tem negativo é só pôr o não, gente. Né? Mas aonde que eu coloco o não? Mais uma vez, depois do verbo. Sem novidade para vocês, não é? Então, olha lá, ó. Adiciona-se not depois do verbo to be. Você já sabe que o verbo to be é o am, o is, o and e o are. Quando que eu utilizo o am no verbo to be? Com qual pronome? I'm, eu. Quando que eu utilizo o are e também there, you. You e, tá? We are, they are, you are, ok? Quando que eu utilizo o is? Terceira pessoa. Quem que é a terceira pessoa? Fala em inglês para mim. He, she, it. Qual que é a diferença do it? Ele ou ela que não seja ser humano. Show de bola? Bom demais. Interrogative form, né? Então, desculpa, negative form é lá, ó. I'm not writing. O que eu estou falando? Eu não estou escrevendo, ó lá. I'm, eu, sujeito. Am, verbo, não é? Verbo to be, am, que acompanha o sujeito I, ok? E agora vem o quê? Writing, né? Lá, mas antes vem o not. Então, sempre, gente, sujeito, verbo, negação, complemento. Olha lá, igual você já sabe. I'm, sujeito, am, verbo, not, negação. Sempre a negação vem depois do verbo to be. Tá certo? Aí que eu vou falar o verbo do kill, do presente continuous. Writing. Então, eu não, ó, I'm not writing. Eu não estou escrevendo. Entenderam a ideia? Forma negativa, interrogative form. Muda apenas a posição do sujeito com o verbo to be, sem novidade. Tá vendo, gente? Dessa maneira que é ensinado, fica fácil entender a ideia? Então, lá, agora o que eu vou fazer lá? Is she crying? O cry é o verbo chorar. Ok? Só que eu estou falando she. Então, eu vou lá, coloco o ing no final. Então, is she crying? Né? Então, né, está ela chorando? Pode usar o do, mas aí é aquele lance. Se você utilizar o do sujeito e verbo. Do she is crying, mas na verdade não é o do. O she eu uso o does. Does, tá? E does she is crying. Ela está chorando? Entendeu a ideia? Então usei o does, sujeito, verbo, pergunta. Tá? Agora, tenta primeiro memorizar dessa maneira, invertendo o verbo com o sujeito. Olha lá. Is é o verbo, né? Ser ou estar. She, sujeito. Ela, sexo feminino. Então, está ela crying, verbo cry, chorar. Crying, presente continuous, uma ação que eu estou fazendo no momento. Crying, chorando. Ela está chorando. Beleza? Entenderam aí, gente?
Então, gente, verbo to be, presente simples, é comum contrair o verbo to be, seja na hora de pronunciar ou seja na hora de escrever. Forma afirmativa, isso aqui vocês já viram, mas está aí, resumo para o material ficar completo, tá? As maneiras que eu falo o verbo to be e as maneiras que eu contraio eles. Ok? Então, vamos revisar isso. Eu vou falar isso que é fácil. I am. Como é que eu falo o I am contraído? I'm. Eu não falo I am. I'm. Ok? É a maneira que vocês escutam. You are. Como que eu falo ele? Your. Beleza? He is. His. Né? Você fala até com uma entonação, não. His. Tá? Qual o ar vazando da boca? His. She. She's. Qual a letra mesmo? She's. It. It's. Vocês têm que dar, no ar saindo pela boca de vocês, tem que dar uma entonação na pronúncia. It's. Tá? Senão o cara vai entender it. It's. We are. Where. Lembra o where, né? Where é onde. Where. Você vai falar um pouco mais aberto. Where. Entenderam a ideia, gente? You are. Your. Né? Muito parecido. Na verdade, é o mesmo, né? Your. They are. There. Enrola a língua, Vanderlei. There. É isso aí. É por aí. Vai ter uma um pouquinho que é por aí. Tá? Você põe a língua no céu da boca e sopra para você falar o there. There. Senão eu vou falar para você 1, 2, 3. O cara vai falar 1, 2, árvores, que a árvore é 3. Ele fala 3. Entendeu? 3. Soprando, tá, gente? Igual um bode fala mesmo assim. Né? O bode fica fazendo careta com a língua, já viram? Tem uns memes na língua inglesa, o pessoal utiliza isso, né? Aí coloca assim, one body, two body, no body. Aí coloca a foto, um bode, dois bode, sem nenhum bode. Né? Depois eu vou mostrar para vocês esses memes. Dá para aprender muita coisa, era interessante. Então, exemplo, you are so beautiful, né? Eu não falo you are no meu dia a dia, eu falo you're so beautiful. Você é tão bonita, a ideia é essa, entendeu? Show de bola. Aí, olha, até cantando, hein? De novo, eu coloco aí para vocês treinar mesmo, tá, gente? O inglês, ele passa o aprendizado pela repetição, tá? Então, se vocês já formarem assim, né, terminarem essa disciplina já sabendo algumas coisas que eu acho que vocês estão evoluindo muito bem, né? Presencialmente dá para a gente ter essa noção melhor, né? Em casa também eu espero que a turma aí esteja, né? Então, para escrever na forma negativa, basta acrescentar o not após o verbo, como vocês já sabem. Agora que vem. Camila, você está me ouvindo aí? Agora que a gente vê quem está ali de corpo presente ou não. Camila, está aí? Tô aqui. Camila, eu vou falar I'm not. Como que eu falo ela da maneira contraída? I'm not. É isso aí. I'm not, né, gente? Deixa eu ver. Brena, you are not. You aren't. You aren't. É isso aí. Zélia? Zélia? É o quê? Oi. Tá me ouvindo aí? You are not? Olha lá, ó. He is not. We is not. He We- isn't. We is not. Isn't. Beleza? Isn't. Isn't. É isso aí. Isn't. Camila Moraes. Oi. Fala para mim, she's not. Como que eu falo da maneira contraída? She's in. And... eu esqueci. Não, peraí. She's in. Repete para nós aí, por favor. Isn't. She isn't. Repete. She isn't. She isn't. Beleza. Kathleen. It is not. It isn't. It isn't. Isso aí. Mirelle. We are not. It's not. Ai, meu Deus. Beleza. Agora fala para mim, we are not. You are. No, you are. We aren't.
Repete. You We aren't. aren't. We aren't. É isso aí, melhorou. Maria Elizabeth. You aren't. You aren't. Beleza. João Vitor. João Vitor. Chamada. João Vitor, presente? Não? Tá bom. Ágata. Presente, professor, presente. Ah, pegadinha, tá? Fala para mim aqui. They are not. Fala presente, é na hora. Fala para mim, Vitor. They are not. Como é que eu falo? They aren't. É isso aí, cara. Presença é daqui a pouco, tá? Ó, Agatha, fala para Não, mim essa demorou. aqui. Ah, já acabou? Na minha vez. Não, vamos continuar aqui, Agatha. Ó, agora, ó, vocês viram. Nós vamos continuar, tá, Agatha? Fica no... Afirmativa, verbo, sujeito, verbo. Negativa, sujeito, verbo, not. Interrogativa, verbo, sujeito. Agatha, como é que lê isso aqui? Am I? And I. E depois aqui, de baixo? Eu? É, uai. Assim. Are you? Are you? Beleza. Cadê a Gabriela? Não estou vendo a Gabriela, não. Gabriela, tá aí? A Gabriele aqui. A Gabriele, fala para mim essa aqui. Onde é que está meu cursor aí, ó? Is he? Quem que é o verbo? Is Quem que é o sujeito? he? Beleza. Quem mais? Rafaela, tá me ouvindo? Rafaela, presente? Tá não? Tá. Pessoal, agora dentro aqui, ó. Is it? Is é o verbo. O que que ele significa? Ser ou estar. Isso aí, ó. Are we? Are, verbo. We significa, o que significa we, Vanderlei? Nós. Tá? Então, seria tipo, estamos nós, ser, a gente. A ideia é essa, tá, gente? Are you, o que significa, Vanderlei? Are é o verbo. Qual que é a tradução do verbo are? Ser ou estar. Isso aí. You é você, né? Are they significa o are? Ser ou estar. E o they é o eles ou elas. Isso aí. Show de bola lá. Exemplo. Are they here for work? Né? Are they? Estão eles here, aqui, for para work, verbo to work, trabalhar. Beleza? O que aconteceria se eu pegasse o work aqui e acrescentasse o ing na frente? Ficaria a tradução de trabalhar como? Trabalhando. E se eu acrescentasse a letra E de worked? Teria trabalhado. Beleza? Show de bola, vocês estão evoluindo bem. Deixa eu ver o bate-papo aqui. Qual que é a sua dificuldade, Agatha, que está no bate-papo aqui? Ah, professor, eu tava só conversando, fiada, era... Como que fala? A pronúncia. Ah, não, tranquilo. É por isso que a gente está trabalhando também pronúncia, tá, gente? Eu não vou ficar só falando texto para vocês. A gente aproveita essa aula também para vocês treinar a pronúncia, tá? Outro verbo interessante, já aprendemos o verbo to be, que é o verbo ser ou estar. Agora nós vamos aprender o verbo to have, tá? Que ele é o simple present. Né? Lá. O verbo to have no presente simples possui duas formas, tá? Mais uma vez, tá, gente? Sua utilização é bastante simples, com os pronomes I, you, we, they. Sempre que eu escrever a frase, eu coloco I have, you have, we have, they have. Significa o verbo ter, tá? I have. Tá bom? Por exemplo, eu quero falar que eu tenho 20 anos. I have 20 years old. Né? Seria de anos velhos, years old. No inglês a gente fala assim, mas a gente no português entende. Olha, I have, né? Ou I am
né? Geralmente eu falo I am também, né? Eu estou, tá? Mas tem gente que fala também o have, né? Mas eu posso falar também o have no sentido de que é o mais utilizado, de ter a posse, né? I have a smartphone, né? Eu tenho um celular, né? Um smartphone, tá? I have a red pencil, ou I have a red atomic pencil. Eu tenho um pincel atômico vermelho, tá? Agora, se eu quero falar a ela, se ela tem alguma coisa, né? Eu vou utilizar, não é she have, eu vou utilizar she has. Porque, mais uma vez, onde é que está o BO? Terceira pessoa. She, he, it. Entenderam a ideia? Os outros todos eu falo have. Tá? I have, eu tenho. You have, né? Você tem. We have, tá certo? Nós temos. They have. Eles ou elas têm alguma coisa, beleza? Leitura e escrita utiliza a palavra have, sempre. I, you, we, they. Igualzinho tá aí. Agora que vem o BO, terceira pessoa. Né? Primeira pessoa, I'm, eu. Segunda pessoa, you, você. Terceira pessoa, ele, ela. Tá vendo? Tudo que na terceira pessoa a gente tem que ter o cuidado na língua inglesa. Né? Para a primeira e segunda pessoa, utiliza o has, o have, normal. Tá bom? Utiliza o am, né? Tirando o eu que eu utilizo lá no verbo to be, né? O am. Para you, você utiliza o are. She, he, it, terceira pessoa, utiliza o is. Aqui é a mesma coisa, né? Só que em vez do is, eu vou utilizar o has. Tá? Então, com he, she, it, é utilizado o has. O verbo to have significa ter em inglês. Sabiam disso, gente? Sabiam? Agora estão relembrando aí, quem já sabia, quem não sabia. Sabia, Vanderlei? Então, agora já está sabendo aí, ó. Observe no quadro a seguir a flexão do verbo to have, né, nas formas afirmativas, negativas e interrogativas. Será que vai mudar alguma coisa? O que vocês acham? Façam suas apostas. Né? House bet. O que significa bet em inglês? Bet, B-E-T, bet. Não é apelido de Elizabeth, não. Bet, Betfair. Apostar, casa de aposta. Está muito incomum, né? Você ver jogos aí de futebol, né? Sei lá o quê, 1, 2, 3, bet, sporting bet, né? É aposta em inglês, é apostar mesmo, entendeu? Bet, B-E-T. Então agora vocês já estão sabendo, né? Quando vocês verem alguma coisa nesse sentido, né? Sporting bet, né? Apostas de esporte. Beleza? Show de bola. Então vamos ver. Olha lá, ó. Eu estou sendo bacana com vocês que eu ainda coloco do jeitinho que pôr no quadro para vocês aí, ó. Como é que eu falo afirmativa, como é que eu falo negativa e como é que eu falo interrogativa. Olha, né? Podia colocar vocês para escrever isso, gente. Escreve isso aí, tá? Não, né? Eu acho que eu vou até... Depois eu vou pedir até um exercício para vocês reescreverem esses quadros aí. Já, né? Pois é, lá. Verbo to have, gente, tá vendo? Oi? Eu mando já tudo que vocês vão estudando. Entendeu? Ué. Gente, a ideia é assim, fazer exercício, o aluno pode copiar do coleguinha. Não pode, mas estou falando assim, às vezes acontece, né? O aluno copia do coleguinha ali, né? E vai. Mas eu tento em sala, você vê, a gente falar junto, a gente fazer junto, a gente corrigir junto. Porque mesmo se alguém copia do coleguinha, ele vai ter acesso à resposta, à metodologia de resolução. Entendeu a ideia? Né? Aí chega na prova aí, gente. Vocês costumam ir bem na prova, porque a prova é isso. Tá? Então, vamos lá, gente. Forma afirmativa. I have, eu tenho. Beleza? Forma negativa. I do not have. Vocês viram que mudaram uma coisinha aí, né? I do not. É aí que vem o do, tá vendo? I do not. I do not have. I don't. É o contrário. Beleza? I do not have. Se eu quero fazer a pergunta, o que eu vou fazer? O do vem para frente. Porque eu estou utilizando I. Então, quando tirei o she, he, it, eu utilizo does. Beleza?
Para tudo eu vou utilizar o do. Aí nós vamos chegar lá. No inglês a gente só utiliza, é muito complicado a gente falar, porque a gente tem várias especificações, tá? Mas a princípio você já está associando agora o do com have e tal, tá? Então vamos lá. I do not have. I don't have. Do I have? O do, você pode tentar imaginar ele como se fosse um verbo fazer, né? Se você for tentar traduzir. Então, eu não faço ter, então você vai traduzir nesse sentido. Então é melhor você deixar o do sem tradução, né? Mas geralmente a gente associa muito o do com a posse. O do de ter, né? Mas eu não posso só pensar assim. Por exemplo, eu quero perguntar a você, né? Como que eu perguntaria? O que você acha das Olimpíadas? Como que eu pergunto? Você consegue montar uma frase desse nível? Então, eu pergunto assim, ó, what, o que, tá vendo? Não comecei a pergunta com do, mas what do you think? O que você acha? Think é o verbo achar. Tá vendo? Eu não comecei com do. What, depois a gente vai aprender, tá? What, where, with, how, tudo a gente usa para começar perguntas também. Então, what do you think? O que você achou, né, das Olympic Games? O que você acha dos Jogos Olímpicos? Entende a ideia? Tá? Mas nesse primeiro momento, tenta observar qual que é o papel do do. Né? Lá, I do not have. Né? Do you have Eu quero perguntar para ela, tirando você, tá? Se eu utilizo você, eu utilizo o have. Eu pergunto para ela, do you have, né, a red pencil? Você tem, né, um pincel vermelho? Aí ela vai falar, no, I do not. I don't. Entende a ideia? Então, toda vez que vocês verem o don't, I don't have. O don't, ele tem que estar presente ali para te auxiliar a responder. Tá bom? Então, olha lá, do not significa don't. Se eu quero perguntar, eu posso utilizar o do, olha lá. Do I have? Eu tenho. Por isso que eu utilizo o verbo do. Beleza? É uma maneira de perguntar aí. Deixa eu ver quem está perguntando. Beleza, Maria? Tranquilo. Maria Elizabeth, vocês me lembram aí, tá? A gente está presente. You have, né? You do not have. Você não tem. You don't have. Tá? Você não tem. Então, geralmente, o don't a gente associa muito com ter. Tá vendo, gente? Facilita muito. Então, perguntas com o verbo to be, eu não utilizo muito do. Tá bom? Perguntas com have, eu utilizo do, no sentido de ter. Né? Então, essas são convenções, tá, gente? Da língua formal, tá? Porque na informal, o pessoal pode utilizar o do, que é a coisa toda. A gente tem que aprender direitinho, né? Então, you don't have. Aí eu quero perguntar se você tem. Do you have a bottle water? Você tem uma garrafa de água? Bottle, garrafa. Water, água. Entende a ideia? Do you have? Eu quero perguntar se você tem alguma coisa, né? Do you have boyfriend? O que eu perguntei? Então, se o cara lá fora quer, né, parecer bonito, ele chega assim, ó, do you have a boyfriend? Pô, pelo menos esse cara tá me cantando, mas pelo menos esse cara tá falando inglês, deve ter algum conhecimento prévio, alguma coisa nesse sentido, deve ser gringo. Gente, é uma coisa muito interessante. Copa do Mundo no Brasil 2014. Menino, eu virei espanhol, eu virei americano. Assim, muito interessante. Assim. Então, tipo, vamos dar uma treinada no inglês ali, vamos lá. Olha as meninas, muitas brasileiras, né? Aí um brother meu, a gente estava terminando os cursos, né? Eu estava terminando a faculdade na época, em 2014, estava quase formando, estava no 7º período de engenharia. Aí a gente já falava inglês. Aí chegava a trocar ideia, pessoal, eu era da Austrália, da Nova Zelândia. Aí as meninas tentavam comunicar com a gente, entendeu? E era muito engraçado. Eles colocavam uma camisa da Inglaterra. E aí foi assim, uma professora que falou para a gente fazer, gente, vai. Né? Só que foi interessante a gente treinar. Não, mas depois no final a gente fala, não, a gente é brasileiro. Aí as meninas acabavam fazendo amizade com a gente. Nossa, você me enganou e tal. Virava amigo. Eu tenho contato com algumas, eu tenho contato até hoje, engraçado, né? Mas não deixa de ser um laboratório para você treinar o seu inglês. É uma coisa muito legal, né? Agora, às vezes, chegava mesmo, né? Os gringos mesmo. É notório, assim, né? O sotaque, né? Eu conheci a menina era do Texas. Essa virou até amiga minha.
O sotaque do Texas, gente, eu falo com vocês, é muito rápido a maneira que eles falam, né? A entonação, né? Agora, eu já conversei com pessoas da Índia também. Aí é complicado você entender o inglês indiano, gente. Turquia. Eu confesso que com um nativo japonês que fala inglês, eu nunca conversei. Mas eu suponho que por causa da língua eles falarem muito rápido, né? Esses vícios linguísticos é capaz deles replicarem também, tá, gente? Né? Nós que somos professores, você vê que a gente tem uma eloquência mais devagar, mais clara, né? Isso aí você vê com a vivência mesmo, né? Então, assim, para o aluno poder entender, principalmente quem está também, né, em casa ouvindo o microfone. Imagina se eu falasse tudo rápido, né? Se eu não faço de uma maneira clara. Né? Então, eu tento trazer isso também para outras linguagens. Eu estou aprendendo a falar agora o francês. O francês, gente, é uma ótima língua para vocês aprenderem a falar. Né? Tá certo, o número deles é um pouquinho complicado, mas ela tem muita coisa que parece, inclusive da maneira que nós falamos, né? Fraternité em francês, né? Fraternidade, igualité, igualdade. Entende a ideia? Então tem muita coisa na língua francesa que a gente traz. Então, na hora que você está lendo um texto, né, muito mais fácil você compreender. E a língua francesa ela é uma língua que não é difícil de falar, né, nem de aprender. Com um ano e meio, você já está falando muita coisa em francês, né? Então, fica essas dicas. Então, quando eu quero perguntar alguma coisa de você ter, utilizo o do. Entende a sua pergunta agora? Né? O do no sentido de posse, de ter sua idade, de ter um carro, de ter namorado, de ter profissão. Né? Então, eu posso perguntar, do you have any profession? Né? O que eu perguntei? Do you, você, né? Have, tem, any, alguma, tá? Profession, profissão, tá? Então, esse quadro aí, gente, olha lá, he has. Olha lá, I have, you have. Beleza. We have, they have, ótimo. Tá? Chegou no she, he, it, ele e ela, para homem ou mulher, it, tudo que não é ser humano, já complica um pouquinho, porque eu tenho que lembrar que eu não posso utilizar o have. Eu nunca vou falar she have. Ela tem. She has. He has. It has. Ela tem, entendeu? Mas eu tenho que falar e escrever como has. Beleza? Então, he has. Eu quero negar. He does not have. Tá vendo? Duas regrinhas. Então, é como se eu tivesse isso daqui, gente, ó. Deixa eu escrever para vocês aqui. Olha lá, ó. É como se eu tivesse isso aqui, ó. Vou colocar em vermelho e vou colocar em azul, nesse caso. Duas regras na mesma frase, tá vendo? Vocês já estão aprendendo duas em uma. Né? Se eu tenho she, né? He e o it, tá bom? Perguntas ou quero perguntar alguma coisa, ou falar, ou afirmar ou negar? Does e does. Beleza? Sempre. Quero falar se tem, ou perguntar se tem, vou pôr de azul. Has. Ok? Has. Por isso que aparece aqui, olha lá, ó. He e she. Tá lá. He does not have. Ele não tem. Tá vendo? Does. Porque terceira pessoa, he. Olha lá. Beleza? Not have. Tá? Esse not have aqui está na ideia da negação, mas o que está variando aqui? Tá? Affirmative form. Para mim afirmar, eu uso has. Aí você pegou o pulo do gato. Entendeu a ideia? Negativo, interrogativo, o have volta. É esse que é o difícil. Vocês verem. Entendeu? Então, eu quero afirmar coisas, está em azul. Por isso que eu coloquei em azul para vocês. Coisa positiva. Tá vendo? Agora eu quero falar o quê? Negativa ou interrogativa, né? Volta o have.
Entenderam a ideia, gente? É aí que está o pulo do gato, entendeu? É aí que a turma costuma pegar. Começou a ficar difícil um pouquinho. Mas nada que seja difícil. Então, sempre lembrar, se eu quero afirmar, o I, you, they e o is, sempre have. Afirmativa, negativa, tá? Agora, o que pega, tá, gente? É na hora que eu quero negar ou perguntar. Have para todo mundo. Entendeu? Então, olha lá, ó. He has. Se eu quero negar, agora vai ficar he does not have. Sempre. He, sujeito. O does, lembra no verbo to be que eu podia colocar o am, podia colocar o is, podia colocar o are, lembra? Em vez disso, eu vou substituir pelo does, que não deixa de ser um verbo auxiliar, concorda? Então, o does é um verbo auxiliar, né? Então, he does, o does é sempre, tá, gente? Por he, she, it, não muda não, tá? Então, she does not, aí que eu coloco a negação. Sempre sujeito, verbo auxiliar, negação. Só o verbo auxiliar que vai mudar do verbo to be, tá? Para o verbo to have, basta eu trocar por does. Se for he, she, it ou do, tá bom, gente? Se for para you, I, they e o we. Simples assim. Agora, para me perguntar, eu não perguntava no verbo to be, pegava o verbo auxiliar, colocava ele antes do sujeito. Mesma coisa aqui, só que meu verbo auxiliar aqui é quem? Em vez de ser o am, o are, o is e o are, é o does na terceira pessoa. Então, por isso que vai ficar does she not have? Né? Na verdade, na interrogativa, né? Desculpa, o not vai sumir porque a gente não vai negar. A gente vai perguntar. Então, mais fácil, né? Olha lá. Does she have? Olha o does aqui, o verbo auxiliar. Sempre, gente, eu pergunto com o verbo auxiliar. E depois o sujeito. Olha lá. Vamos para esse aqui, ó. It has. Estou afirmando. She, he, it, afirmativa sempre, has. Beleza? Agora eu quero negar. Então eu vou pegar quem? Sujeito. It. Tá vendo? Does, que é o verbo auxiliar, mais o not, complemento. Have. Quero perguntar? Pega o verbo auxiliar, que é o does. Olha lá. Coloca na frente do sujeito. O it, ele ou ela. Então, does it have? Ela tem? Entenderam a ideia? É a mesma coisa que vocês aprenderam, só que só mudou o verbo auxiliar. Tá vendo, gente? Pessoal, falta menos de 1 minuto, tá? Vou abrir a 5ª aula, correto? Vocês acessam lá que a gente continua.